Eu quero cumprimentar todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e também a todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Estou aqui para mais uma parte da nossa mensagem que nós chamamos de Deus Cuida, e introduzimos nela através de Isaías 64:4, que nos diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Nós vamos orar agora para darmos início a essa terceira parte da nossa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos todos na Tua presença, Senhor, não importando o momento, a hora, meu Deus, pois eu estou gravando num determinado horário e, meu Deus, aqueles que vão assistir provavelmente estarão assistindo no outro dia, num outro horário, Senhor. Mas em todos esses momentos, meu Deus, Tu possa estar presente, meu Deus, agindo através dessa mensagem, dessa palavra, em nossos corações, Senhor, alcançando a todos os que estiverem ouvindo e assistindo, edificando suas vidas, Senhor, através dessa palavra, trazendo respostas, meu Deus, que eles anseiam e precisam ouvir, Senhor. Agindo, meu Deus, na vida deles para melhorar, para fazer com que as coisas possam dar mais certo daqui para frente, Senhor. Para confortar, para consolar a cada um, meu Deus, para dar uma direção, Pai. Para que assim, meu Deus, eles possam Te agradar, uma forma de viver e possam ser abençoados por Ti. Eu repreendo toda e qualquer ação do nosso adversário que venha agir contrariamente a essa mensagem, a essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, nos dando a Tua unção, meu Deus, da Tua direção, para podermos pregar, Senhor. Meu Deus, eu sou um instrumento em Tuas mãos para que o Senhor use, meu Deus, e faça conforme a Tua vontade, o Teu querer, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Assim eu Te peço e já Te agradeço, crendo, em nome de Jesus. Amém. Bem, nas partes anteriores, nós vamos recapitular apenas um pouco, né? Nós tomamos como texto que vai nos encaminhar dentro dessa ideia de que Deus cuida. Eu acho que é o texto talvez melhor, mais apropriado para esse tema de Deus cuidar. Nós vamos, logicamente, é o que estamos fazendo, usando os fatos ocorridos com o povo de Israel lá no Egito, na saída do Egito e o pós-Egito. Quando o povo foi liberto ali por grande poder de Deus para que pudesse sair da escravidão de 430 anos naquela situação e pudesse ter uma vida independente. E nós vimos que Deus escolheu o seu servo Moisés, marcando um encontro com ele lá no Monte Horebe, e ali se manifestando com as suas palavras, revelando a ele os seus intuitos, as suas intenções. Quando ele disse: Moisés, eu ouço o clamor do meu povo e eu quero que o meu povo seja liberto das mãos de Faraó e lá do Egito, para que eles possam ir para uma terra que eu preparei para eles, uma terra prometida, para que lá eles possam viver como nação independente e na minha presença. E assim Moisés foi cumprir essa missão. Deus esteve com ele ali no Egito, Deus operou grandes milagres com as 10 pragas, que fizeram com que Faraó e todo o povo do Egito reconhecesse a autoridade do Senhor e o poder do Senhor e a sua soberania. E assim cederam e o povo saiu do Egito. Mas nós também vimos que Deus desviou o caminho desse povo. Desviou o caminho que seria mais fácil, mais rápido, o caminho ideal. Deus desviou eles para o caminho do deserto. Foi plano de Deus não permitir que esse povo chegasse na terra prometida
tão rapidamente, tão facilmente. Em 30 dias, conforme nós falamos, eles poderiam já chegar lá. Mas havia propósitos de Deus a ser cumpridos na vida daquele povo. Então Deus desviou esse povo para que passasse pelo Mar Vermelho em caminho aberto, em caminho de terra seca, com aquele grande milagre, e ali passando, chegando do outro lado, esse povo festejou, comemorou muito a sua libertação. Mas aí, 3 dias depois, o povo já estava andando pelo deserto, chegou à terra de Mara e encontrou lá águas amargas para beber, não águas doces. E ali o Senhor operou com o seu milagre, com o seu poder maior, transformou as águas amargas em água doce, e esse povo pôde saciar a sua sede. Bem, mas ali estava a triste realidade naquele momento para esse povo de ter chegado a essa situação, de estar em caminho ao deserto, se aprofundando em terra desértica, conforme nós sabemos, conforme nós vemos pelo mapa. Esse povo então se encontra diante dessa triste realidade de peregrinar por um local de muito difícil acesso e um local inabitável, um local de não sobrevivência, conforme nós falamos aqui na última parte da nossa mensagem, mostrando por imagens, né, um deserto, ou pelo menos a ideia de um deserto, e as características ali que tem um deserto, um lugar como esse. E concluímos, através daquelas características que nós aqui lemos, que o deserto é um lugar inabitável, né, um lugar onde não há como sobreviver. E esse povo foi tirado do Egito, da escravidão, mas de um lugar onde eles conseguiram sobreviver por tantos anos, porque era dado a eles esse direito de sobrevivência, de vida, de alimento, de moradia e tudo mais, apenas estavam como escravos. E agora são lançados numa terra tão hostil, perigosa, de difícil suportar e de difícil sobreviver. O que Deus queria com tudo isso? E nós entendemos também na última parte que a intenção de Deus era descontaminar esse povo de todas as influências que esse povo recebeu lá no Egito, tanto do sentimento de escravidão, né? Eles estavam acostumados àquela vida de escrava, era uma coisa que estava enraizada dentro deles, e eles não conseguiam tirar aquilo facilmente, e também da influência da cultura do Egito. Tudo que eles conheciam, aprenderam lá no Egito. Nós sabemos nos dias de hoje que a ciência, né, a história exalta muito o Egito, a cultura do Egito daquela época, devido às pirâmides que ficaram construídas e devido à forma que eles tratavam os seus faraós e tudo mais. Mas com toda a cultura que o Egito tinha, e que era a mais importante da época, né? Era a melhor da época, ainda assim ela não aproximava nem um pouco da cultura de Deus, da cultura divina, da sua palavra, dos seus princípios e dos seus valores. E por isso que Deus precisava descontaminar esse povo de tudo aquilo que eles aprenderam, que eles receberam durante todo aquele tempo. Era hora de criar uma nova identidade. Então esse povo precisava passar por um processo difícil. E o melhor lugar que Deus encontrou seria um lugar de dificuldades, lugar como o deserto. E nós falamos aqui sobre isso. A partir daí, então, esse povo foi se aprofundando mais nessa terra. E nós percebemos então que começou esse povo a ter novas experiências com Deus. Então nós vamos chamar agora dessa parte de a parte das providências de Deus ao seu povo no deserto, né? Deus entrou com providências necessárias, importantes, para que aquele povo pudesse
sobreviver e suportar 40 anos peregrinando lá por aquele local tão difícil de vida. Logo em seguida, a Mara, esse povo chega lá no deserto de Sim, e ali eles vão encontrar as dificuldades. Mas para poder caminhar até ali onde eles já tinham caminhado, e para dar continuidade a essa caminhada, eles precisavam ter uma direção, um sentido, né, nessa caminhada. Eles precisavam seguir um caminho que os levasse até a Terra Prometida. E eles, logicamente, não teriam facilidade com isso, porque não tinham uma bússola, por exemplo, né? O que foi muito usado desde muitos anos da história. A bússola é o instrumento mais importante no sentido de dar uma direção através dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas o povo, logicamente, não tinha uma bússola para ter uma direção para onde eles iam, né? Que caminho eles estavam seguindo. Então eles não sabiam disso. Eles não sabiam como seguir o caminho certo e não ter uma direção. Então, não havia bússola. Hoje temos o GPS, né, que nos leva a qualquer lugar do planeta. E também, logicamente, que eles não tinham. Então, Deus deu uma direção para eles. E o interessante é que, até aqui, eles já caminharam razoavelmente e não reclamaram de nada dessa parte. Por quê? Porque já desde o momento que eles saíram do Egito, antes mesmo de passar pelo Mar Vermelho, Deus já deu essa direção. E nós vamos ler onde está falando sobre isso, em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que nos diz desta forma: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Então estava aí a direção dada por Deus, já desde os primeiros passos da saída do Egito. Então, esse povo tinha um guia sobrenatural para eles seguirem. Muito melhor do que a bússola, muito melhor do que o GPS, esse povo seguia uma guia de Deus. Ou seja, durante o dia havia uma coluna de nuvem se movimentando na direção certa para que eles pudessem seguir essa coluna. E assim eles iam no caminho determinado pelo Senhor. E de noite existia uma coluna de fogo que, além de iluminar o caminho deles, essa coluna também se movimentava e direcionava eles quando eles andassem pela noite. Então estava ali a primeira providência de Deus para esse povo poder sobreviver em terras tão perigosas, difíceis, né, de poderem caminhar e seguir nessa peregrinação. E Deus já deu ali essa direção, e essa direção dessas colunas, tanto de fogo como de nuvem, durou por 40 anos. O tempo que foi necessário eles passar pelo deserto, Deus deu a direção para eles, Deus os guiava no meio do deserto, seja de dia ou seja de noite. Então, essa foi a primeira providência que o Senhor trouxe para aquele povo. Chegando no deserto de Sim, eles se defrontam com uma outra necessidade, o alimento, a comida. Então nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, que nos fala desse momento. Está assim escrito: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito.
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, ali estava o povo murmurador novamente, mostrando, né, a sua força. Quando se defrontaram com essa dificuldade de alimento, esse povo então imediatamente murmura, reclama com Moisés, joga na cara de Moisés, como foi feito todas as outras vezes, porque está eles ali, sendo que eles estavam no Egito, tinham a comida lá na panela para comer à vontade, eles se fartavam, e de repente saem de lá para morrer de fome. Então esse povo não conseguia entender o que Deus já tinha feito na vida deles até então, e que seria fácil Deus resolver esse novo problema. Mas antes que eles crescem dessa forma, buscassem a Deus dessa maneira, eles já estavam lá murmurando. Mas o Senhor estava ali na paciência, entendendo que precisava trabalhar na vida deles e que era necessário que fosse dessa forma. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, olha, eles estão com fome, né? Aqui no deserto não tem nada para comer, não tem lugar de tirar comida para eles. Mas eu vou trazer comida do céu para esse povo comer. Amanhã mesmo esse povo vai ver comida do céu cair aqui para que eles possam comer. E assim Deus agiu. Na manhã seguinte, esse povo encontra no arraial, no acampamento deles, repleto ali ao chão de uma coisa miúda, redonda, branca, que tinha o sabor de pão de mel. Uma coisa saborosa. Imagina a nutrição que tinha essa comida, né? Que foi chamado a partir dali de maná, o maná do deserto. Imagina a nutrição que era essa comida, né? Era algo que a gente não vai poder comparar a alimento nenhum que nós vemos a comer, ou que foi criado, inventado, não interessa. Essa, com certeza, é talvez a comida mais nutritiva que já existiu aqui na Terra. Então esse povo recebeu à disposição ali, ao chão, essa comida, essa coisa miúda, mas gostosa e nutritiva. E o curioso desse maná é que Deus determinou que eles diariamente, porque essa comida era dada todos os dias, e eles diariamente podiam comer à vontade, fartar mesmo a sua fome, mas que eles não guardassem nada desse maná para o dia seguinte. Eles tinham que deixar lá, sobrava lá no chão, deixa lá. Não era para eles levar para casa para guardar para o dia seguinte. Eles tinham que fartar hoje. E amanhã Deus iria mandar mais maná do céu para que eles viessem a comer. E isso durava 6 dias seguidos. Só no 7º, que era o dia que o Senhor queria que eles guardassem, o sábado, então o Senhor não queria que nem que eles colhessem essas coisas e nem trabalhassem com nada. Então o Senhor autorizava eles no 6º dia a, sim, aguardarem um pouco desse alimento, conforme a necessidade, para o dia seguinte, o dia de sábado, e assim eles iam comer. Porque quando eles tentavam pegar essa comida nos dias normais, no outro dia, quando eles iam ver, elas já estavam cheias de bicho e cheirando mal. Então não dava para eles comer. Mas nesse 6º dia, que eles pegavam para o dia seguinte, a comida não tinha mais, não entrava bicho e ela estava pronta lá para que eles pudessem se alimentar nesse dia de sábado, nesse 7º dia. Então nós já tiramos aí o ensinamento disso, de que Deus não quer que o seu povo, o seu servo, fique muito preocupado com o dia de amanhã, né? O dia de amanhã
é um outro dia, nós temos que se preocupar com hoje. O Deus que opera hoje, opera amanhã. O Deus que faz milagre hoje, fará amanhã. Então ele não queria que o povo tivesse essa preocupação. E muitas vezes nossas vidas é assim. A gente está muito preocupado com o dia de amanhã. Como se Deus não fosse existir amanhã. Como se Deus não pudesse fazer amanhã. Como se Deus não pudesse suprir a nossa necessidade amanhã. Então isso não agrada ao Senhor. Nós até temos sim que guardar algumas coisas para um futuro, mas sem essa preocupação, como se nós estivéssemos duvidando da providência de Deus para o dia de amanhã. Então por isso Deus fez um teste com esse povo nessa parte. E tinha lá uns engraçadinhos sim, que tentavam pegar, né, para o dia seguinte, mas quando eles iam ver estava tudo cheio de bicho e já cheirando mal. Então é uma curiosidade interessante desse alimento, desse maná que o Senhor preparava para o seu povo. E à tarde, isso era pela manhã, mas à tarde o Senhor enviava centenas de codorniz, ou codorna, né, essa ave, a codorna, para que eles pudessem comer carne também. Não tinha só o maná como pão, né, que era esse alimento, mas também tinha carne. Então, todos os dias, pela manhã, o maná, pela tarde, as codornas estavam lá, repletas no arraial, para que eles comessem facilmente e fartassem a sua fome. Então assim Deus supria a necessidade desse povo. Então o lugar deserto, inabitável, de não sobrevivência, já estava se tornando um lugar habitável, um lugar já onde se podia viver, né, melhor. E vou dizer mais, se nós formos analisar a fundo, o tempo que esse povo ficou no deserto, comparando-se com outros povos, provavelmente, eles viveram melhor do que outros povos, vivendo, peregrinando, mas comendo bem e sendo suprido em todas as suas necessidades. Tanto que a gente pode ir mais adiante agora, porque eles foram e chegaram em Refidim. É possível que esteja o mapa aí para vocês ir olhando aí a caminhada. Eles chegaram em Refidim. E lá em Êxodo capítulo 17, versículo do 1 ao 6, nós vamos ler aqui o que aconteceu em Refidim. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Ali mais uma situação, agora, de falta de água. Eles já tinham tido uma experiência lá em Mara de águas amargas, mas agora era a falta da água mesmo. Então, eles vendo que não havia água, mais uma vez eles demonstram essa incredulidade, experiências uma atrás da outra eles tendo, e não conseguiam sentir essa confiança, essa segurança. Se Deus agiu lá atrás, se Deus nos tirou do Egito com os milagres, nos fez passar pelo Mar Vermelho, transformou as águas amargas em doces, tem nos dado direção, tem nos dado comida diariamente. O que seria para Deus produzir água agora para que a gente possa tomar? Mas antes que eles reconhecessem isso, que eles esperassem o milagre acontecer, eles estavam murmurando, como sempre. Então, a cada passo, a gente vai percebendo o motivo pelo qual Deus teve que agir dessa forma. Talvez lá no começo a gente até se estranhou, ficou meio questionando por que Deus
não levou o seu povo direto para ter uma vida melhor, mais tranquila, um lugar, uma terra para viver. E de repente Deus leva esse povo do deserto para essa situação toda. Por que Deus levou esse povo para o deserto? Então agora a gente vai percebendo, passo a passo, a cada acontecimento, nós vamos percebendo como que estava esse povo, né? A dificuldade que esse povo tinha de crer, de confiar no Senhor. E o Senhor queria dar as experiências para que eles começassem a crer, a acreditar nesse Deus que tudo pode, o Deus das causas impossíveis. O Deus que em Gênesis 18:14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então esse Deus, eles não conheciam exatamente. Eles ouviam falar do Deus, mas não conheciam esse Deus face a face. Conforme nós vemos lá no livro de Jó, que ele reconheceu que ele estava vendo o Senhor. Ele ouvia falar, mas não tinha visto face a face. E agora era a hora desse encontro com Deus. E ali estava esse povo novamente murmurando, mas o Senhor, mantendo o seu propósito, mantendo o seu objetivo, as suas promessas, fala para Moisés: ordena a rocha, toca na rocha para que ela dê água, e a rocha jorrou água para aquele povo beber e se saciar da sua sede. E nas nossas vidas é a mesma coisa, né? Muitas vezes estamos reclamando, muitas vezes estamos duvidando do Senhor, deixando de crer, baixando nossa cabeça, se entristecendo com as situações e esquecendo que o mesmo Deus que operou ontem na nossa vida, no passado, é o mesmo Deus de hoje. Ele vai continuar sendo Ele mesmo, o Deus provedor, o Deus que supre todas as nossas necessidades, que não falha. Conforme Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Então, esse povo estava ali, dessa forma, mas sendo suprido em todas as suas necessidades. A água agora deixou de ser um problema, então já não tinha problema de direção, já havia direção para esse povo já tinha alimentação diária, esse povo agora já tinha água a todo momento que fosse necessário. Agora, uma outra situação aparece, os seus inimigos. Então, nós vemos agora aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, nós vamos ver agora uma situação de enfrentamento contra um inimigo comum que eles tinham e teriam pela frente, os amalequitas. Então nós vemos aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Mais uma experiência nova, mais uma providência de Deus. A proteção desse Deus contra os seus inimigos. A ação de Deus a favor desse povo contra os seus inimigos. Logo de imediato eles são atacados por Amaleque e os amalequitas. E ali, eles saindo do Egito, naquela situação difícil, esse povo aproveita a oportunidade, o momento, tentando destruir o povo de Israel. Mas ali, Moisés, orientado pelo Senhor, prepara esse povo, prepara o exército ali para enfrentar. E acontece algo curioso também aqui para nós, né? Muito falado, muito mencionado aí sempre, desse momento dessa batalha. A batalha sendo travada e Moisés observando e levantando as suas mãos. E quando essas suas mãos estavam levantadas,
o seu povo, o povo de Israel, começava a prevalecer contra os amalequitas. Mas quando Moisés, sentindo-se cansado, com as mãos levantadas, até porque suas mãos eram pesadas, e ele abaixava suas mãos, aí os amalequitas prevaleciam contra o povo de Israel. Então, Ur e Arão, que estavam ali com ele, percebendo isso, vieram com um espírito de colaboração, de cooperação. Aqueles que se propõem a ajudar num momento como esse. Levantaram, colocaram uma pedra para Moisés se sentar para descansar um pouco e levantaram e mantinham suas mãos, um do lado direito e do lado esquerdo, mantendo as suas mãos levantadas. E assim o povo de Israel foi prevalecendo, até que venceu aquela batalha quando o sol se pôs, mediante as mãos de Moisés levantadas. Isso nos dá o ensinamento de que Deus também quer que nós estejamos unidos, cooperando uns com os outros nas batalhas que nós temos que encarar e que enfrentar. Seja na batalha coletiva, seja na questão da igreja, ou seja nas questões individuais. É necessário que a gente ajude uns aos outros. É importante que a gente se preocupe em estarmos ajudando o nosso irmão diante de uma situação qualquer que possa estar enfrentando. Isso também agrada ao Senhor. Logicamente que Deus poderia dar a vitória para ele sem que a mão de Moisés precisasse estar levantada ou abaixada, isso não importaria. Mas Deus preferiu mostrar também esse ensinamento para esse povo. Era mais um ensinamento necessário, como aquele que nós vimos, de que o povo não deveria se preocupar com o dia de amanhã, não podia estar em desespero. Agora Deus também ensina algo a mais especial na vida deles: a colaboração, o trabalho em conjunto. Deus também ia querer que eles estivessem vivendo dessa forma, estando sempre um à disposição do outro. E isso nós temos que cultivar entre nós para podermos cumprir as coisas de Deus, a palavra de Deus conforme ela é e conforme o Senhor quer. Então isso foi uma coisa maravilhosa também que aconteceu, um exemplo tremendo que ficou para todos nós. E ali Deus mostra mais uma vez a sua providência diante dos seus inimigos. Então estava ficando já sem nada o que reclamar. O povo já não estava tendo nada a reclamar mais por estar no meio do deserto. Porque a direção havia diariamente por 40 anos. A nuvem de dia e a coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, para esse povo ter uma direção. A água não faltava. A comida era comida da melhor qualidade que já existiu todos os dias. Havia proteção contra os seus inimigos. A roupa, vamos pensar agora, vamos ler Deuteronômio capítulo 8, versículo do 1 ao 4. O Senhor também comenta sobre a roupa que o povo usava, né? Foi 40 anos. E não tinha ali lojas de roupas, né, para que pudesse o povo ir comprar novas roupas conforme o tempo. Então o Senhor também se preocupou com essa parte, talvez coisas que eles reclamariam, mas o Senhor se preocupou. E nós vemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 até o 4, que diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná, e que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então o Senhor traz em reflexão aqui na parte de Deuteronômio, já o povo já tendo passado os seus 40 anos, o Senhor faz eles lembrar daquilo que Deus tinha feito. E uma das coisas que não tinha sido comentado antes, mas que aqui Deus comentava e mostrava para eles, fazia eles lembrar que a roupa deles não envelhecia e nem os seus pés de tanto andar se incharam por causa daqueles 40 anos. Porque Deus era com eles em todas as situações, em todos esses momentos. E aqui é interessante o Senhor dizer que
sobre o pão, mostrando para eles que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez o alimento mais importante que nós hoje somos carentes, com necessidade dele, seja o alimento espiritual, o maná espiritual, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, que é o nosso alimento, que é a nossa comida espiritual para a nossa alma. Que a gente venha confiar cada vez mais nesse Deus que está conosco, que não há de deixar faltar nada nas nossas vidas se nós estivermos dentro da sua vontade, da sua direção. Então Deus tem dado direção para os seus. Muitas vezes nós aqui não estamos percebendo, mas o Senhor tem dado uma direção na sua vida, um caminho para que você possa seguir certo, que vai te levar ao resultado, ao sucesso, à terra prometida. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então muitas vezes nós achamos que o caminho certo é aquele que está dentro da nossa visão, mas muitas vezes esse caminho é um caminho perigoso para nossas vidas. Mas o Senhor tem um caminho certo para todos nós. O Senhor nos dá o caminho certo na nossa vida. Nós só temos que estar submissos, obedecendo a sua vontade. Quando percebemos que temos que seguir por um caminho que talvez nem nós mesmos achamos tão bom, mas se é o caminho que o Senhor está nos dando, nós temos que seguir ele da melhor maneira, cumprindo da melhor forma, porque nós estaremos cobertos de todas essas providências que o Senhor tem para nós. Então que nós vamos refletir em tudo isso e saber que mesmo que nós estejamos no meio do deserto, se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, se nós passarmos pela água, pelo fogo, aonde for, o Senhor é conosco para nos livrar e nos suprir e fazer com que um lugar de difícil passagem, um lugar de difícil acesso, um lugar de difícil vivência, o Senhor faz com que esse lugar se torne acessível a nós. Esse lugar se torna um lugar onde nós podemos sim sobreviver, podemos sim enfrentar situações e sermos vitoriosos em todas elas, porque o Senhor estará conosco. Não podemos esquecer dessa promessa, dessa palavra, que é semelhante às nossas vidas. O momento pode ser difícil, tudo pode parecer difícil aos nossos olhos, mas muitas vezes Deus está trabalhando em nossas vidas, nos descontaminando de toda e qualquer influência negativa, mundana, que possamos estar carregando. Às vezes, mesmo estando na igreja, mesmo tendo tempo de vivência na casa do Senhor, tendo ouvido muito a sua palavra, tendo praticado, mas às vezes nós ainda se deixamos contaminar pelas coisas desse mundo. Os dias de hoje são muito difíceis de se mantermos imune às coisas do mundo, porque a gente vê na televisão, na internet, o dia a dia do trabalho, da escola, e a contaminação é muito forte, muito grande. Estamos falando de contaminação, sabendo que tem uma contaminação diferente aí, assustando a todos. Mas nós estamos falando da contaminação de mente, de coração, de caráter, de personalidade, das quais essa contaminação nós não podemos receber de maneira alguma. Ou se recebermos, nós temos que passar por uma purificação, uma limpeza, para que o Senhor possa nos reeducar dentro da sua palavra. Esse povo foi reeducado dentro da palavra, dentro das experiências com Deus, de ver os milagres do Senhor acontecendo, se fazendo, o Senhor poder instruir eles naquilo que o Senhor queria para as suas vidas. Nós nem entramos ainda nessa parte, ainda tem a parte da formação, da educação mais completa, né? A faculdade de Deus. Só está faltando agora a faculdade de Deus para esse povo, para que quando eles pudessem chegar na Terra Prometida, eles pudessem lá realmente chegar preparados, formados, diplomados, para assim poder honrar o nome do Senhor, para assim mostrar a identidade que eles tinham com esse Deus, das quais eles iam carregar pelas suas vidas todas. E isso duraria para sempre. E até hoje nós temos
isso como exemplo para todos nós. Porque nós não deixamos de ser o Israel de Deus, o Israel que passa pelo deserto, que passa fome, sede e falta direção muitas vezes. Mas de imediato o Senhor aparece com a comida, com a bebida, com a direção. O Senhor nos supre todas as nossas necessidades. Basta a gente entender isso e ficar servindo ao Senhor com a nossa vida conforme a sua vontade e o seu querer. Paro aqui nessa parte e vamos orar agora e glorificarmos o nosso Deus através da oração. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de fazermos mais uma parte dessa mensagem, que o Senhor possa, meu Deus, encaminhar essa mensagem a muitas pessoas e que elas possam prestar atenção, Senhor, em tudo que está sendo dito, em todo o conteúdo dessa palavra, e possam, meu Deus, comparar suas vidas e encontrar ali, meu Deus, explicação para muitas coisas, direção para muitas coisas, Senhor, esclarecimentos, e que elas possam, a partir daí, com essa reflexão, tomar uma atitude para daqui para frente suas vidas poderem estar melhor na Tua presença, e assim elas poderem usufruir, desfrutar das Tuas promessas, Senhor, de suprir todas as nossas necessidades, de cuidar de nós, de nos livrar de todo mal, de nos dar vitória contra todo mal, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Abençoa cada vida, cada lar, cada família, meu Deus, e que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na vida não tenho direção e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é